Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos estudando serviços de telecomunicação sem fio e análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Esta é a nossa quarta aula, perturbações na propagação das ondas de radiofrequência, parte 2 de 3. Nosso objetivo é apresentar e analisar os efeitos da difração, refração, distorção, espalhamento e desvio Doppler na propagação das ondas radioelétricas. Já vimos que a propagação no espaço livre não é encontrada em enlaces reais, mas ela serve como uma referência onde a energia se propaga de forma retilínea, sem perturbação. Na prática, nós teremos alterações. Vimos na aula passada algumas dessas perturbações e hoje veremos difração, refração, distorção, espalhamento e desvio Doppler e como afetam na propagação da energia. A difração ela pode ser observada quando o Sol se põe. Mesmo atrás do horizonte ou de uma elevação, você ainda vê a luz. Dificilmente uma sombra é absolutamente nítida. Isso é difração, explicada pelo princípio de Huygens. Cada ponto da frente de onda se comporta como uma nova frente de onda. Então, mesmo que tenha um obstáculo, a onda pode passar, contornar esse obstáculo. De maneira geral, quanto mais perto da linha divisada, maior a intensidade do sinal recebido. Na área urbana, é muito comum em que você esteja utilizando o serviço móvel, mas você não está vendo a estação básica que atende. Mesmo assim, a comunicação acontece, porque está acontecendo a difração. Sim, em área urbana, nós já conversamos, também pode acontecer a reflexão. Este é o modelo onde tem um obstáculo chamado gume de faca, que é topo da elevação, tem um raio menor da ordem do comprimento de onda da frequência de operação. Observem a linha divisada, a onda vem, bate nesse obstáculo e ele absorve na parte de baixo. Nada se propaga pela parte inferior do obstáculo, abaixo da linha divisada. E na frente, a frente de onda, cada ponto dela se comportando como uma nova frente de onda. Aí o sinal continua a se propagar, como que contornando o obstáculo. Observe, quando mais para cima, mais perto da linha divisada, menor a atenuação e melhor e maior o sinal recebido. Uma forma de avaliar a atenuação por obstáculo do gume de faca é utilizando-se as zonas de Fresnel, que nós estudaremos mais à frente. O gráfico mostra o valor da atenuação em relação à perturbação da zona de Fresnel ou da interrupção da linha divisada do enlace. O segundo fenômeno é a refração. A mágica conhecida do canudo que parece estar quebrado, do lápis, ocorre porque a onda viaja em velocidades diferentes, no líquido e no ar, dando a impressão desse quebrado. Então há um curvamento, uma mudança de direção da frente de onda. Isso leva com que as ondas de rádio não viajem em linha reta na atmosfera terrestre, sofrendo um curvamento que tende a acompanhar a curvatura da Terra e favorecendo a transposição dos obstáculos, sob certas condições. Esse curvamento é função das condições atmosféricas, do índice de refração, e por isso varia fortemente com o clima, hora do dia e estação. Alguns dos parâmetros que vão afetar esse encurvamento são a temperatura, pressão e umidade relativa do ar. O projeto vai seguir a lei de Snell. A análise vai seguir a lei de Snell. A onda, cada vez que ela penetra nessa camada da atmosfera com índice de refração diferente, ela vai se curvando. Observe que esse fenômeno só vai acontecer se o índice de refração diminuir com a altura. Requer-se que ele diminua com uma altura. Nessa situação, nós temos que o raio refratado acompanha a superfície da Terra e pode contornar obstáculos,
mesmo que você não tenha visada ótica, tenha visada rádio. Essa é a condição para que haja o retorno. Nós temos que a derivada ou a variação com a altura deve ser negativa, ou seja, o índice de refração tem que diminuir com a altura. Algumas situações anômalas de clima na atmosfera fazem um efeito inverso. Estudaremos isso mais à frente. Esse é o gráfico onde é colocado relevo, de modo que vai se analisar. Já que nós temos uma curvatura do raio, da onda, que não é a curvatura da Terra, nós temos que fazer essa compensação. Usamos um gráfico desse tipo, hoje em dia temos aplicativos, software para fazer isso, e aí nós podemos avaliar a atenuação por obstáculo. Veremos agora a distorção. A distorção, basicamente, é a forma de onda recebida é diferente da forma de onda transmitida. Para sinais analógicos, isso é extremamente complexo de você recuperar, às vezes até impossível. Para sinais digitais, você tem que decidir entre nível 0 e 1. Aplicando algumas técnicas de detecção ou correção de erro, mais especificamente, é possível, sob certas condições, regenerar esse sinal e recuperar essa informação. Já o espalhamento, ele pode ter duas interpretações. Primeiro é que o meio pelo qual a onda se propaga trata frequências diferentes. E a segunda é não homogeneidades no meio provocam uma alteração na transmissão. Se você analisa uma onda, um sinal composto por várias frequências, se esse meio atrasa mais uma porção do espectro do que outro, a onda chega distorcida. Nós vamos analisar isso mais à frente. O sinal fica como se fosse alongado. Os bits vão entrando nas janelas dos outros bits. Esses meios são chamados de dispersivos. O desvio Doppler ele é causado pela velocidade relativa entre a fonte e o observador. Então, se os pontos estão parados, lembra da ligação ponto a ponto? Se os pontos estão parados, não tem problema, a frequência é constante. Mas se um deles se mover, caso de comunicações móveis, outras situações, ou os dois se moverem um relativamente ao outro, vai haver uma variação da frequência recebida. Você já deve ter percebido isso ao assistir a alguma prova de automobilismo, onde quando os veículos se aproximam do microfone, de onde está sendo gravada a imagem e o som é diferente de quando o motor se afasta. O som do motor varia. Essa é a equação do desvio Doppler. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor uma fonte 2,4 GB se deslocando ou movendo-se relativamente a um ponto de recepção a 80 km por hora. Então, uma estação base, uma parada, óbvio, né? E você no carro, numa estrada, a 80 por hora, se aproximando ou se afastando. Vamos ver o que vai acontecer. Fazendo a conta, substituindo os valores na equação, temos que o desvio Doppler é de 177,8 Hz. Lembra? Ele pode subir ou descer a frequência. Então, a frequência é de 2,4 GB, mais esse desvio de 177,8, se os pontos estiverem se aproximando. Por exemplo, você se aproximando da estação. A partir do instante que você passa e começa a se afastar, a frequência que vai ser recebida agora é 2,4 menos 177,8. Então, há um pequeno desvio, mas acontece esse desvio. Então, resumindo, nós temos que são diversos fenômenos que ocorrem que podem alterar a propagação das ondas de rádio. Alguns degradam, todos degradam, mas alguns podem ser mais severos sob algumas condições e até mesmo interromper o enlace. Temos agora atenuação, absorção, difração, refração, espelhamento, desvio Doppler. A difração é a alteração na direção de propagação, ela contorna o obstáculo. A difração explica por que mesmo enlaces sem visibilidade podem operar com boa qualidade. E quanto a atenuação é maior, quando ela é causada por um obstáculo denominado gume de faca. Nós vamos ver que nos nossos projetos nós vamos usar esse tipo de obstáculo sempre, que é o pior caso. Já a refração é a alteração da direção da onda, porque partes da frente de uma onda vão mudando a velocidade. É quando você assiste um desfile em que começa a frente do desfile virar para a direita e rodando para a direita.
onde está o pivô fica praticamente parado e o lado da outra fileira tem que sair correndo na direção que quer virar. É como se a frente de onda estivesse mudando a velocidade, ficando mais lenta numa parte e mais rápida na outra. A refração vai fazer com que a onda siga uma trajetória aproximadamente paralela à curvatura da Terra. O espalhamento provoca a perda do sinal, a interferência intersimbólica. O desvio Doppler pode provocar problemas de desvio de frequência, provoca variação de frequência. Isso vai alterar o sincronismo, ou a taxa de dados, a taxa de erros. E a distorção afeta sinais que trafegam em meios dispersivos. Você encontra neste mesmo canal vídeos explicando dB, unidades derivadas muito comuns em telecomunicações, como dBm e dBw. Então, nesse mesmo canal existem vários vídeos que você pode consultar. Se você estiver interessado e souber mais um pouco, eu recomendo a referência Medidas em Telecomunicações Eletrônica, um livro publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Este é o fim da aula 4, Perturbações na Propagação das Ondas de Radiofrequência, parte 2 de 3. E na próxima aula teremos a aula 5, Perturbações na Propagação das Ondas de Radiofrequência, onde estaremos encerrando essa terceira parte de 3. Obrigado, até a próxima!